Eu descobri que eles estavam com um local aqui no Rio, num banco, guardando barra de ouro, aquelas barras de ouro. Aí é que entra o famoso TH Joias, o homem que fabricava joia para os traficantes do Comando Vermelho e para artistas, jogadores de futebol. Ele vira deputado, fazia joia para Ludmilla, fez joia pro Vini Júnior, para esses cantores pra todos essas pessoas famosas todas, assim? todas penduradas de ouro. E as pessoas falam de sistema, mas não sabem o que é o sistema. E fica dizendo, não, porque o sistema é um grupo que é hierarquizado. No topo desse sistema estão aquelas pessoas que têm o poder econômico e que não passa de 30, 40, 50 famílias no país. Isso é o topo. É a cabeça do sistema. Aí do lado direito, você tem os guarda-costas do sistema. Eles protegem o sistema para que nada atinja essas pessoas. São as cortes superiores. O STJ... É proteção o STF, legal. Isso. Tá. Aí do lado direito, aqui, você tem os legisladores do sistema. Em média, eles financiam 300 deputados federais, 50 senadores que se elegem. Suficiente para ter maioria. Exatamente. Resta Aí, você. para completar essa estrutura superior do sistema, você tem o porta-voz do sistema, que é a chamada mídia econômica tradicional. Ela, se você ouvir um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles repetem tudo a mesma coisa. Você pode pegar a Miriam Leitão, aí você pega o Nakagawa, você pega... É tudo igualzinho. Ou seja, eles fazem a cabeça do povo, doutrinam de acordo com os interesses desse sistema. E eles se mantêm. Por que eu venho afirmando há mais de um ano, e vou acertar, que nem Lula, nem Flávio Bolsonaro serão candidatos a presidente? Como assim? Eu falei para vocês ontem que ele tinha falado isso. Como Então, assim? Não serão Já tá candidatos. certo já, esse cara já tá fazendo Então, campanha. eles vão eu ser tô- substituídos ou eles vão desistir? Eu não vou não, os entrar em partidos vão ter, detalhes. os partidos vão ter, claro. Isso. Eu não vou entrar em detalhes. Mais um, perdeu a confiança do sistema, o Lula. Lula sempre foi candidato do sistema, né? E o Flávio não é confiável ao sistema. Então nenhum dos dois vai ser candidato. Por que o Lula perdeu a confiança do sistema? Perdeu porque ele colocou interesses muito particulares acima desse sistema. Vamos lá. Que interesses particulares ele colocou? O caso Master. Vamos colocar aqui quem assim, próximo do Vorcaro, que está muito ligado ao Lula. Guido Mantega, salário de 1 milhão. Ricardo Lewandowski, um contrato milionário. O Jacques Wagner, como está se vendo agora. Então, Até o Michel Temer levou. não, mas eu estou falando do grupo PT. O PT do fechado. PT. Então, o Vorcaro, ele era um pária, ele sempre foi um pária do sistema. Quando o PT se junta com ele contraria dessas 30, 40 famílias que mandam no Brasil, ele contraria os Moreira Salles, que financiaram ele. Setúbal, família Setúbal. A família Setúbal, a família Brandão, Isso. a família do Safra. Ele contraria os cabeças do sistema. O Vorcaro é uma espécie de, vamos dizer assim, periferia, né, Isso, desse isso. sistema. Então, quando Entrou ele... num lugar que não era dele. Exatamente. E, para isso, usou dois atrativos que Freud sempre definiu como as fraquezas humanas: sexo e dinheiro. Né? As fraquezas humanas que Freud E dizia... a aproximação com o poder. Exatamente. Para conquistar o poder e influenciar nessas decisões, ele usou sexo e dinheiro. Aí, as portas do poder se abriram para ele, e ele então corrompeu, mais um motivo que eu digo a você, que a República acabou, e a saída para o Brasil é fazer uma Assembleia Constituinte para mudar. Exclusiva. O Vorcaro é um caso típico, só que nós estamos com um problema. Diga. O problema é, no Banestado, que foi o primeiro dos grandes escândalos
das contas CC5 lá de trás. Falei isso ontem. Verdade. Para você. Eles encontraram uma saída. Qual é o problema do Master? É que para fazer isso tem que haver um consenso do poder. Ou seja, as elites que comandam o país têm que estar todas de acordo para dizer o seguinte, ó, vamos jogar para baixo do tapete. Não tem esse consenso hoje. E aí vem o segundo problema. Tem que ter também na Corte Superior, a que vai bater o martelo no final, uma unanimidade. Não tem também hoje. Porque, a menos que o pastor André Mendonça mude de opinião, eu conheço o André Mendonça. Se não faz o que fizeram anteontem, ele ia decretar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Eu vi isso aí. Ele ia decretar, porque... Prevaricou. Prevaricou não, fez pior. O André Mendonça, quando dá a decisão contra o Jacques Wagner, chama o delegado e diz, não quero que comunique a ninguém, nem ao diretor da Polícia Federal, diretor-geral. O delegado fica assustado, mas cumpre a ordem do juiz, no caso o ministro. Pois bem, no dia seguinte chega um ofício mandando tirar todos os policiais federais de todas as repartições públicas do Brasil para voltarem para a Polícia Federal para combater o crime organizado. No dia seguinte, no caso do Jacques Wagner, o que o André Mendonça entendeu? Isso é retaliação e mais. É crime de obstrução de justiça. Eu falei isso sábado à tarde. De noite já tinha um ofício do governo dizendo que todos os policiais têm que voltar, menos do Supremo. Menos do Supremo. Ele ia mandar prender o diretor-geral da PF. Então, assim, não há como essa crise terminar bem. Essa crise não vai terminar bem. Essa situação que o Brasil está vivendo hoje é aquele fim de ciclo. Só para que as pessoas em casa possam entender alguns mecanismos que o Banco Master usou. Porque eles vêm falar assim, rombo, mas as pessoas, como é que isso aconteceu? Para onde foi o dinheiro? Então, vamos explicar. Eu vou dar 2 exemplos aqui para quem está em casa poder explicar. O BRB, Banco Regional de Brasília, precisava receber um dinheiro do Master, né? Então, o Master emitiu 1,5 bilhão de títulos em nome de uma senhora chamada Priscila. Era uma empresária riquíssima, segundo o Banco Master. Segundo o papel. Segundo o papel. Esses papéis foram reconhecidos, né, validados pelos órgãos competentes. A Polícia Federal começou a procurar por Priscila. Achou a Priscila. Era uma balconista trabalhando na padaria da vovó Alzira, no Distrito Federal. Então, aquele papel era podre. Acontece que o Master deu ao BRB uma parte e deu a XP e deu ao Nubank. E eles foram passando para frente. Entendeu? Foi vendendo para eles isso aí. Não, e esses vendendo para você, para outro, para todo mundo. E ganharam sua fatia. E ganharam a porcentagem deles. Aí, de repente, os bancos começaram a querer de volta o dinheiro. Aí o Vorcaro faz o quê? Quem tem dinheiro? Fundos de pensão. Ele vai então em cima do Rio Previdência, toma 3 bilhões. Vai em cima do fundo da SEDAI, toma 200 milhões. Vai em cima do banco do fundo do Amapá, toma 400 milhões. Vai aqui no fundo de Itaguaí, toma 70 milhões. Onde tiver, vai pegando. Vai pegando. Cada um, quem trouxer tem comissão. Fechando com o prefeito de cada cidade. Prefeito e governador. Entendeu? Para tentar cobrir o fundo lá. Só que, na hora que esse fundo compra esse papel também é resgatável. Ele tem que ser resgatado pelo fundo, porque em algum momento você vai precisar pagar os aposentados, pensionistas que contribuíram para aquele fundo. Aí não tem o dinheiro. Então, é uma conta que não fecha. Essa conta não vai fechar. E nós estamos longe de imaginar o tamanho do prejuízo final. Eu botei 150 bilhões. Eu botei 150 bilhões. Começaram com
com 24 bi. Eu me lembro a primeira Começou com 12. reportagem. Primeiro foi 12. Depois 24, depois 42, hoje já está em 50. O Rubão está dizendo que é 150, eu não sei. Onde vai parar, eu não sei. Tem mais cidade aqui no Rio pra aparecer nisso aí? Deve ter. Deve ter. O Vorcaro declarou na segunda delação dele, que não foi aceita. Hoje já foi apresentada a proposta da terceira. Mas na segunda, ele declarou que ele pagou de comissão, propina, ao ex-governador Cláudio Castro, 228 milhões de reais. Por esse dinheiro todo que o Estado botou lá. 228 milhões. E o Cláudio Castro está solto aí. E cadê esse dinheiro? Como que acha esse dinheiro? Bom, nós vimos o dia que a Polícia Federal foi dar uma batida lá na casa dele, uma cobertura espetacular. O cara não tinha dinheiro para andar, não tinha dinheiro para ter uma Na bicicleta. península, tá comprando imóveis, tá botando dinheiro fora, tá comprando ouro. Porque essa história toda no Rio começou com ouro. Como assim? Eu vou te explicar. Na campanha eleitoral para reeleição do Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar, pousou numa cidade pequenininha do noroeste do estado um helicóptero com o Rodrigo Bacelar dentro do helicóptero. O rapazinho de lá da cidade ligou para mim e falou: garotinho, o Bacelar desceu aqui no helicóptero. Eu falei: anota o número aí. Ele foi tirar uma fotografia e mandou para mim. Eu notei que além do prefixo tinha atrás 2 letras, MM. Aí eu comecei a pesquisar. Aquela empresa de aeronaves ali da Barra, onde ficam lá as aeronaves. Não, na Barra. Sei. Né? Eu consegui, com um amigo lá, né, descobri que essa aeronave estava lá. Né? Aí eu perguntei à pessoa: escuta, de quem é essa aeronave? Ele disse: olha, quem está usando direto aí é o deputado Rodrigo Bacelar. Falei: sei, mas quem emprestou essa aeronave para ele? Garotinho, não se mete nisso não, que isso é uma parada muito complicada. Esse cara é um dos caras mais poderosos do norte do país. Eu falei: é dono de quê? Ele disse: é dono da Gana Gold, a maior empresa de ouro do Brasil. 12 bilhões, preso 5 vezes pela Polícia Federal, solto 5 vezes. Para você ter ideia, a cidade dele, Nova Progresso, o dia que ele foi casar pela 3ª vez, o prefeito decretou feriado na cidade. Justiça. Nossa senhora. Né? Aí eu disse: mas vem cá, esse cara está emprestando o helicóptero para o presidente da Assembleia do Rio. O que tem o cara lá da Gana Gold? Cria a súmula vinculante. Aí eu liguei para o pessoal, jornalista, amigo meu, lá do Sistema Liberal, TV Liberal, Rádio Liberal, Jornal Liberal do Pará. Escuta, você conhece aí fulano de tal, da Gana Gold? Conheço. Por quê? Falei: tô com um negócio aqui, rapaz, sai fora, esse cara é perigosíssimo. Né? Falei: não, tô querendo saber o que ele tá fazendo no Rio. Falei: não sei, mas boa coisa não deve ser, garotinho. Caralho. E ele tem empresa em tudo quanto é lugar do Brasil. Vai ver que ele abriu alguma coisa aí no Rio, você não sabe. Aí eu comecei a entrar, né? Aí entrei, achei a empresa dele em Minas, achei a empresa dele no Mato Grosso, achei em Goiás, achei em São Paulo, achei uma no Espírito Santo. Essa do Espírito Santo, o capital dela estava integralizando, não aparecia o nome dele, aparecia uma empresa do Espírito Santo, do qual ele era o maior acionista, integralizando o capital de uma empresa aqui no Rio. Qual era a empresa? Zocar. A Zocar é uma empresa de caminhões para transporte de água. Eu fui ver como é que essa Zocar tem no estado. Eu encontrei um contrato da Zocar com a SEDAI para transportar água para as comunidades que não tinham água. E a água, você sabe, é um laranjal danado. Você entrega 50 caminhões, diz que foi 100, quem é que vai saber? Né? Eu falei: mas mesmo assim, eu vi as faturas ali, era 3 milhões de uma, 5 milhões de outra. Eu falei: isso aí é muito pouco, tem que ter mais alguma coisa. Aí eu fui futucar a Zocar, achei a Zocar como sócia de uma outra empresa, uma construtora chamada Constru Verde. Aí eu fui ver que a Constru Verde ganhou uma licitação de 600 milhões no estado para construir o novo Guandu. Guandu é o lugar onde se trata água. É o sistema de tratamento de água. Sistema de tratamento de água. O novo Guandu é uma obra gigantesca, né? E essa empresa, a Constru Verde, uma empresa recente, ganhando, né? Tudo em nome de laranja. Ele só aparecia por trás, né,
no capital das grandes empresas. Eu falei, bom, construir, aí sim, um contrato daquele tamanho. Aí eu comecei a investigar. O cara estava pagando propina em ouro. O cara lá, ao invés de pagar dinheiro, toda vez que ele recebia uma fatura aqui, ele recebia uma fatura de 3 milhões de reais. Então ele tinha que dar 300 mil, era 10%. Ele dava em ouro. Recebeu uma fatura de 15 milhões, tinha que dar 1,5 milhão, ele dava em ouro. Eu descobri que eles estavam com um local, aqui no Rio, num banco, guardando barra de ouro, aquelas barras de ouro. Né? Aí chegou um momento, era tanta barra de ouro que o senhor gerente do banco aqui no Rio falou o seguinte: ó, vocês têm que tirar um pouco, porque não tem mais espaço. Bom, aí sabe o que eles começaram a fazer? Aí é que entra o famoso TH Joias. O homem que fabricava joia para os traficantes do Comando Vermelho e para artistas, jogadores de futebol. Ele vira deputado e aí eles começam a vender o ouro que eles tinham, que tinham tirado do banco, para o TH Joias. E começa uma relação comercial entre o Rodrigo Bacelar, o governador Cláudio Castro e o TH Joias. E o Comando Vermelho. Não, lógico, porque o TH Joias era o homem do Comando Vermelho. E o Bacelar também. Não, o Bacelar vira... Depois. Ele vira integrante desse esquema através do TH Joias, porque aí as portas se abriram. Ele vendia ouro para o cara fazer joias caríssimas, muito mais barato, que ele ganhava aquilo de propina. Lavava a grana ali e entregava o pessoal em dinheiro vivo. Isso aí. Exatamente. Entendeu? Fazia joia para Ludmilla, fez joia pro Vini Júnior, para esses cantores pra todos essas pessoas famosas todas, assim? Todas penduradas de ouro. Entendeu? E vendia muito mais barato muito que o mais preço de mercado. É claro que... Caramba, velho. Aí nasce o esquema, entendeu? Do ouro. Chegou um momento que a coisa já estava ficando meio que escancarada, eu denunciando, falando, olha, tem ligação com o Comando Vermelho, papapá. Eles conseguem, através do outro cara, lavar dinheiro do Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho cresceu de tal maneira nesse governo aqui, que eles, além de avançarem em áreas que não eram deles, eles retomaram todas as áreas que eles tinham perdido para a milícia. O Comando Vermelho hoje quase que, vamos dizer assim... monopolizou. Monopolizou, porque o Comando Vermelho tinha o controle do governo. Aí... Hoje, por exemplo, você tem um lugar aqui no Rio que toda hora está no jornal, Jacarepaguá. O Comando Vermelho foi tomando área por área, só tem um lugar resistindo, Rio das Pedras. Tomou Curicica, tomou Gardênia, tomou cidade, tomou tudo. O Comando Vermelho tomou tudo. Asfixiou a milícia mesmo, a milícia está morrendo aqui no Rio. Não. A milícia está encurralada nesse trecho em Rio das Pedras. Eu hoje até fiz uma pergunta no meu podcast ao comandante da Polícia Militar. Toda hora a gente vê tiroteio nessa região. Eles sabem que ali tem milícia e tem Comando Vermelho. Por que não faz uma ocupação da área?